amigos, alô galera! Estamos de volta para o 15º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o imprescindível Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O nosso mural de recados. Mural de recados, Roma Nua e Crua. Eu queria dizer a todos que os meus planos foram por água abaixo, de ter tempo realmente para preparar melhor os episódios, gravar com mais tempo. O coronavírus pôs minha família de quarentena. Eu tenho um filho de 2 aninhos e 4 meses, então é muito difícil ter tempo para se concentrar, escrever, gravar. Espero que todos estejam cumprindo a quarentena, que quanto mais rápido passar isso, melhor para todos nós. Enquanto estamos em quarentena, vamos curtir o podcast, divulgar para os amiguinhos e logo isso passa. Era esse o recado de hoje, principalmente para o pessoal de mais de 60 anos de idade. Vamos ficar em casa e é isso aí, pessoal. Vamos recapitular o que vimos na semana passada. Semana passada vimos a Guerra Latina. Os povos, a Liga Latina se revolta contra os romanos e tenta tirar termos mais favoráveis, mas acabam tomando um pau. E o Senado decide uma a uma como cada cidade terá o seu novo acordo, o seu novo tratado com Roma. Conhecemos os heróis dessa guerra, o Manlio, que para mostrar a importância de se obedecer à autoridade consular, sacrifica o filho que havia o desobedecido. E conhecemos também o Décio Públio, que também se sacrifica durante a batalha para que o exército romano possa sair vitorioso. Então, depois disso, vamos entrar na Segunda Guerra Samnita, mas a gente está fazendo essa pausa hoje para ver o exército, porque durante esse período o exército vai passar por uma grande reforma e essa reforma vai ser essencial para Roma sair passando o rolo compressor ali. A mulher deu mole, eu passo para tua mesmo. Primeiro na Península Itálica e depois por todo o Mediterrâneo e por todo o mundo ocidental. E essa mudança no exército também vai começar a proporcionar aos romanos expandir muito mais. Até hoje a gente está preso ali na região do Lácio, na região do Rio Tibre, é um espaço bem pequeno comparando ali com o nosso Brasilzão, deve ser, sei lá, algo menos que um estado do Nordeste ali que Roma se movimentou e tinha uma região de influência, e agora ela vai passar a influenciar muito mais, vai conquistar muito mais, e grande parte disso é claro por causa dessa revolução que vai acontecer no exército. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Então o exército romano ele tem 4 fases distintas. A primeira começa com Rômulo, que é mais ou menos como lutavam os exércitos bárbaros. Tem um líder carismático que vai lá, se joga no meio do pau com os seus soldados, mas era uma coisa meio ainda briga de torcida, sabe? Sem nenhuma organização do exército em si, era meio cada um por si, reúne a galera e vai todo mundo pro pau. Bem ao estilo torcida organizada mesmo. Então isso vai ter a primeira mudança lá mais ou menos pelo Sérvio Túlio, o rei de Roma, ainda na época dos reis, período pré-república. Eles passam a lutar no estilo das falanges gregas, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha ao que era esse estilo de falange grega hoje, e também vai ver a revolução que vai acontecer agora, que é sair do sistema de falange para o sistema manipular, que seria essa terceira revolução. Daqui 250 anos teremos as reformas do Mário. It's me, Mario! Que aí sim vai ser aquele exército que a gente vê na televisão. Que é o que tá na capa do episódio. Os soldados todos vestidos iguaizinhos, com aquele escudo vermelho, aquela armadura metálica. Mas assim, essa vai ser a primeira reforma que coloca os romanos tendo um exército bem particular deles. Como eu disse, não só os romanos, mas basicamente todo o Mediterrâneo usava esse sistema de falange grega, né? Que foi um sistema desenvolvido aí mais ou menos no século 8 a.C. E agora os romanos vão ter um exército com a sua cara, com a sua identidade, e vai ser a primeira reforma que vai criar realmente um exército romano. Roma, 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 Roma.
nua e crua. Então, como a gente sabe que os romanos foram muito influenciados pelos gregos, né? Tinham cidades gregas ali na Península Itálica, como a gente já viu, já vem acompanhando. Então, quando a gente estuda, né, quer saber um pouco da Grécia, a gente lembra dos seus filósofos, de Platão, Aristóteles, Sócrates, de todos aqueles discursos políticos, de como seria o melhor método de governo, da psique humana e todas aquelas coisas bem legais. E quando a gente estuda Roma, a gente tem que estudar o quê? O exército, porque é isso que importa. Lógico que eles tinham uma engenharia sensacional, eles tinham um sistema de direito, um sistema de leis muito evoluído, mas no final do dia, o que fazia realmente diferença era o seu exército, as suas legiões. Muito mais do que só lutar, né? Que a gente vai ver aqui como eles lutavam, mas o exército romano, a máquina de guerra romana, era muito evoluída no sentido de pensar a guerra como um todo. Tem o livro da Arte da Guerra, do Sun Tzu, que tem uma passagem que diz, né? Que os guerreiros vitoriosos primeiro vencem e depois vão pra guerra, enquanto os guerreiros derrotados vão pra guerra e depois tentam vencer. Então, o que isso quer dizer? Também tem um outro ditado, eu não sei se agora é romano mesmo, mas que diz que os amadores pensam em estratégia e os profissionais pensam em logística. Então o exército romano não era só na hora ali da batalha mesmo, mas ele era preparado, ele marchava, ele tinha que construir um forte, ele já construiu um forte em algumas horas, já tinha todo o material, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, que buraco tinha que ser a trincheira, quão fundo ia ser, que tamanho ia ser a torre, andar de helicóptero, que altura ia ser, que largura ia ser o muro, quem ia tomar conta do muro, descer prédio correndo, andar de moto, quem ia ficar onde, eles já sabiam tudo. E importantíssimo, né, que a gente vai ver agora, que também vai começar a construir ruas, como levar suprimentos e linha de comunicação e de suprimentos, daí que vão surgir as ruas romanas, vai surgir também nessa segunda guerra samnita aí no meio dessas reformas, como garantir água, como garantir comida para o seu exército e como cortar isso do outro. Então os romanos, eles eram meticulosos, sempre quando eles iam para a guerra, eles, não sei se eles conheciam o livro do Sun Tzu, que é anterior a eles, mas não sei se já tinha chegado lá, mas eles primeiro tentavam vencer para depois ir para a guerra, e geralmente é isso que eles faziam. Isso vai ser outra diferença do exército romano pro exército de falange, por exemplo, esse cuidado todo da preparação e de como construir, onde acampar, o que fazer, como tentar pegar sempre o adversário no contrapé, enquanto as falanges romanas era mais ou menos os exércitos gregos, eu quero dizer, só faltava lutar com hora marcada, só a gente vai naquele terreno ali que é bom pra todo mundo, a gente vai chegar lá e amanhã vai ter a luta. Não era bem assim que os romanos faziam, era uma coisa muito mais profissa, tá? Então antes da gente entrar um pouquinho na mudança, vamos entrar de como é que funcionava esse exército de falange grega. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então, como eu já disse, esse sistema surgiu aí cerca do século 8 ou 7 a.C. e foi uma evolução daquele exército, vou chamar de exército bárbaro, mas aquele exército que não era coordenado, que era meio cada um por si. Lógico que sempre ia ter algum tipo de liderança e coesão, mas não o exército em si lutar como um corpo único. E é isso que o sistema de falange vai fazer. Ele vai tirar de ser um bloco de pessoas ali lutando basicamente individualmente e transformar o exército numa única peça, tá? Então agora cada soldado é uma engrenagem daquela peça, mas o exército é uma peça só, não várias. Então as falanges, eles eram um bloco de soldados que eles ficavam em linha, e essa linha ia depender do tamanho do exército adversário e da região, do local, do terreno que eles estavam lutando, e geralmente ia ter uma profundidade entre 8 e 16 pessoas. Há relatos até de linhas de 50 pessoas de profundidade. E por que a linha ia variar muito? Porque o exército de falange, ele é um exército preparado para se mover para frente e realmente de encontro ao outro exército. Então ele não podia ser flanqueado, era uma fragilidade dele, né, ser atacado pelos lados ou pela retaguarda. Ele tinha que se mover um bloco único para frente. Então se o exército tinha uma linha muito extensa, tinha cavalaria, eles iam tentar estender essa linha o máximo possível para poder ficar ali um exército coeso. E como é que eles lutavam? Então assim, eles faziam o que chama em inglês de shield wall, que seria mais ou menos uma muralha de escudo. Então as primeiras linhas, principalmente a primeira linha, ela ia carregando os escudos, e no braço esquerdo com uma lança no direito, então o seu escudo protegia o seu parceiro e o escudo do seu parceiro protegia você, né? Você protegia quem estava ao seu lado esquerdo e quem estava ao seu lado direito protegia você. E aí eles usavam lanças, então eu sempre já dei aqui como referência, quando eu falei do exército de falange, o filme 300, que mostra lá o Leônidas de Esparta, o pessoal lutando, é mais ou menos daquele jeito. Então tem aqueles escudos redondos que não é muito grande e o pessoal ficava com lança, fazia
havia um muro de escudo, então era muito difícil de ser atingido. Eles também usariam, principalmente nas primeiras linhas, armadura, para as pernas, para o tórax, capacete. Então assim, as pessoas não saíam morrendo direto quando os exércitos batiam frente a frente. A ideia do sistema de falange, por isso tinha tanta gente atrás, era você empurrar o exército até as linhas de frente se quebrarem, e aí era só sair matando, porque quem realmente participava da luta eram só as 4 primeiras linhas, 3 ou 4 primeiras linhas. O pessoal dos escudos e as segundas linhas de trás ainda tinham lança para sair furando. Do 4º, 5º para trás, a única função dessas pessoas era realmente dar apoio, dar suporte físico ao exército. Então, como eu disse, quem quebrasse, se as primeiras linhas da frente caíssem ou fossem empurradas, ia expor todo o exército. Era imprescindível que aquela barreira de escudos ficasse intacta para o exército sair vitorioso. Então, quanto mais gente atrás, mais força você tinha para empurrar o outro exército e mais força você tinha para segurar o empurrão do outro exército. Então, se esse sistema de falange estivesse lutando com exércitos bárbaros, naquele que é cada um por si, era chance zero para esse exército. Vinha uma massa de metal cheio de lança, então pensa um porco-espinho assim, só para frente, né? Mas era uma barreira de aço com um monte de lança para frente, então até cavalaria só conseguiria atingir eles atacando pelos lados, porque se você pensa um cavalo correndo na direção deles, vê um muro, um monte de lança 2, 3 metros para frente, o cavalo para, ele não atacaria de frente a galope uma falange. Como eu disse, exército bárbaro com pouca coesão, cada um por si, era uma presa muito fácil. Então por 300, 400 anos, o único jeito de bater uma falange era ter uma outra falange mais forte ainda. Por isso, esse método de guerra foi copiado por todo o Mediterrâneo e ficou aí homogêneo aí por cerca desses 400 anos, como eu tô falando. E também, pessoal, é bom entender que as mortes em batalha aconteciam muito mais quando o exército quebrava do que quando eles realmente estavam em conflito. O que eu quero dizer? Se você bate esses dois exércitos de falante de frente um com o outro, as primeiras linhas vão estar ali toda cheia de armadura, com uma barreira de escudo protegendo, então havia muito poucas mortes ali. Só que quando você conseguia derrubar essas duas primeiras linhas, empurrar elas para trás, quebrar elas, matar alguns ali, fazer uns buraquinhos nessa linha, ela já ia perdendo a coesão e aí você conseguia esmagar. E aí o que acontecia é quando o pessoal tentava fugir desordenado, aí que aconteciam 90% das mortes. Então as batalhas, elas duravam, a gente vai ver aí várias batalhas que duram 3, 4, 5, 8 horas e na verdade ali 90% do tempo as baixas são muito poucas. Só que quando o exército vê que vai perder, começa a morrer os primeiros e quebra a coesão, aí que ocorre a matança de verdade. Então aí a gente, voltando àquela, né, se só as 3, 4 primeiras linhas que realmente participam da luta, o resto fica ali só pra trás. Por que tanta gente? Por que tinha gente que queria ficar ali na primeira linha? Então o sistema de falange, ele mexe muito com a psique humana. Então ele era uma tática muito psicológica. Então por que eu quero dizer isso? Qual que era a função dessas linhas grandes? A primeira é, lógico, né, não é psicológico, é estratégica, né, de se você tem que empurrar e quebrar o exército inimigo, quanto mais gente para empurrar e quebrar o exército inimigo, melhor, e quanto mais gente para conseguir absorver quando o outro exército estiver tentando te empurrar, te quebrar tuas linhas, melhor. Então esse já é logo o primeiro. A segunda questão, e aí já entra a questão psicológica, é que as linhas de trás da quinta, sexta em diante, elas assim a princípio estavam sem perigo nenhum. E como a gente viu, o pior perigo era uma linha quebrar. E às vezes ela quebrava pelo pessoal de trás, vendo que os da frente estavam morrendo, começava a correr e aí já era. Já avisei que vai dar merda isso. Quem tava na frente perdeu o suporte, vai ser aniquilado. Então a estratégia era, se você tira essas linhas de trás do perigo, elas não têm razão para sair, fugir, se quebrar, então elas vão ficar lá. E a terceira razão, também psicológica, é pro pessoal da frente. Esse sim, essas 4 primeiras linhas aí que estavam em perigo constante, se eles começam a perder a vontade de lutar, baixar a moral ali, querer fugir, eles olham, estão 10 caras atrás deles, empurrando eles, fazendo eles ficarem, então eles têm que ficar lá. É uma questão que não tem o que fazer. Obriga os da frente a lutar sem ter como fugir e tira o perigo de quem tá em trás pra não fugir e pra não deixar quem tá na frente fugir. Então era uma estratégia aí que funcionou muito. O Nage. E aí tu pergunta, mas quem vai querer ficar lá na frente, meu? Tu é louco? Cara, o pessoal brigava pra ficar lá na frente. Vai ser burro na cadeia, velho! Porque quem tava lá nas primeiras linhas é que tinha toda a honra, toda a glória, que era considerado os melhores guerreiros, que os generais consideravam os melhores guerreiros, tanto nas sociedades gregas como na romana, era questão de honra estar ali na frente e estar realmente correndo perigo, aí que você evazia o seu nome, o nome da sua família. Então basicamente é isso, pessoal. Esse é o exército de falange, a estratégia era ser um bloco de metal com as suas lanças aí saindo
2 metros para frente e sair furando e ferindo tudo pela frente até quebrar o exército adversário. A sua grande fraqueza era ter pouca mobilidade, então se movia para frente, se fosse atacado pelos flancos ou pela retaguarda, era quase impossível uma falange conseguir reagir. Até por isso, tanto os exércitos gregos como os exércitos romanos e de qualquer outro lugar, eles iam ter tropas auxiliares, mas também é importante dizer, tinha cavalaria, tinha infantaria leve, mas geralmente esse pessoal, como eu disse, era mais de suporte. Quem decidiam as lutas no mundo antigo era a infantaria pesada. E tinha infantaria leve, tinha a cavalaria que dava suporte, mas é a infantaria pesada que é realmente quem decidia. E essa foi a falange grega, espero que todos tenham entendido. Outra coisa também é que nas falanges, os generais, eles estavam ali geralmente nas primeiras linhas também, para comandar, mas a liderança estava muito mais exposta ao risco, a alta liderança, né? E a gente vai ver que no sistema manipular isso vai mudar também. Então basicamente é isso. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma Nua e Crua. A outra fragilidade do sistema de falange era a coesão. O exército tinha que lutar como um bloco único, então eles precisavam de um terreno muito nivelado, muito estável para dar certo. Roma se viu obrigada a mudar desse sistema na guerra samnita, porque os povos samnitas, eles moravam nas montanhas e eles eram peritos em guerra de montanha. E lá nas montanhas, com terreno irregular, formar como falange era quase impossível, e Roma vai sofrer várias derrotas por sofrer manobras de flanqueamento e não conseguir colocar suas falanges para lutar de uma maneira, como posso dizer assim, coesa e num bloco único, facilitando a vida dos inimigos. E aí eles vão ver que vão ter que revolucionar, reformar o exército para o sistema manipular para conseguir suprir essas deficiências do sistema de falange. Então vamos lá, agora a gente vai passar para o sistema manipular romano. Já entendemos como é que funcionavam as falanges, vamos agora entrar no sistema manipular. Então, a legião manipular ou a legião da república, a gente vai ver alguns nomes dados por esse exército, mas o mais normal é manipular. E manipular era a menor unidade do exército, que era considerado por uma chama de companhia, mas não sei se é o termo certo, uma unidade ali de 120 homens. E esses 120 homens, eles iam ter 4 centuriões ali que tomariam conta deles, 2 centuriões sênior que estavam ali nas linhas de frente principal, ficava à direita do seu manipular, e o segundo à esquerda, e os outros 2, os centuriões júnior atrás. E essa unidade de 120, ela podia lutar como parte do exército, mas ela podia ser independente. Então isso que dava muito mais flexibilidade para o sistema manipular. Em vez de o exército ser um bloco só de 5, 6 mil pessoas que iam só fazer uma linha e fazer um bloco único, não, agora de 120 em 120 pessoas iam ter uma liderança, podia tomar decisões independentes, lógico, de acordo com a liderança. O general não ficava na linha de frente, ficava numa posição que ele conseguisse ver o exército, então ele podia passar ordem, o que dava muito mais. Primeiro, era muito mais difícil matar a liderança, e segundo, a liderança tinha muito mais visão do que realmente estava acontecendo no campo de batalha e podia reagir com muito mais velocidade. E aí vamos, por exemplo, se o exército tentasse flanquear as legiões romanas, um centurião podia ver, já destacar 1, 2, 3, ou quantos manípulos precisasse para ir lá fechar aquele buraco ali que o exército deixou, ou repelir a cavalaria, ou de repente tomar uma ponte. Então era um exército muito mais flexível. Além disso, é que os romanos também quebraram do exército fazer uma única linha e dividiu ela em três principais, né? O que era chamado do eixo triplo, triple axis. Triplo bye bye bird! Não. A gente vê alguns nomes aí que fala também, não sei em latim agora o nome certo, mas seria o eixo triplo, que eram as 3 linhas de infantaria principal, era dividida, a gente já vai entrar nelas, mas além dessas 3 linhas de infantaria pesada, ainda tinha uma linha de infantaria leve e a cavalaria que tomava conta dos flancos. Então vamos dar uma olhadinha mais a fundo nisso. Então, durante essa época, o exército ainda é composto por cidadãos romanos que têm alguma terra ou alguma posse. E quanto mais rico você é, mais equipamento você consegue comprar e você tá nas melhores condições. Então, a elite, a nobreza, os equites eram a cavalaria. A cavalaria romana, ela tem alguns problemas porque ela é uma cavalaria pesada, de gente rica, pesada no sentido de muita armadura. Não era uma cavalaria para fazer o que eles chamam de scout, de ver o inimigo, de aquela cavalaria ágil.
amigável e leve, não, era uma cavalaria pesada e tinha uns mais ricões ali. Essas 3 linhas de infantaria pesada vão ser compostas já por gente rica, mas lembra que tinha aqueles mais pobres, que era infantaria leve, que só comprava uma lança, comprava um arquinho, eles também vão participar. E eles iam ser a primeira linha, e eles eram chamados dos velites. Então, geralmente, eles iam ter 1.200 pessoas desse. Esses velites, eles andariam numa faixa única, né, uma linha única, sem quebra, e eles tinham como primeira missão cobrir o que estava atrás deles, que vinham essas 3 linhas de infantaria pesada, o eixo triplo. Esse eixo triplo, né, essas 3 linhas, cada linha ia ter uns 10 manípulos, né, que seriam 10 grupos de 120 pessoas, e esses manípulos eles iam vir no formato de tabuleiro de xadrez, ou seja, tinha um bloco de 120, tinha um espaço exato para um bloco de 120, tinha outro, e aí a linha de trás vinha posicionada justamente nos espaços entre as outras linhas e a de trás também. Então isso quer dizer o quê? Quando um exército entrava de frente com o outro, essa infantaria leve não deixava o outro exército ver como estava a formação das legiões romanas, não deixava ver qual era o tamanho real das legiões romanas, então ele já deixava o inimigo no escuro, então já tinha essa função tática. Depois, o que eles faziam? Eles eram o primeiro a ir lá e checar o inimigo, fazendo uma analogia com luta de boxe, olhar no olho, dar aquela encarada. Então eles iam lá, jogavam suas pedras, suas lanças em cima dos adversários. Era normal essa primeira linha chamar os inimigos pra mão em combate 1 a 1, até porque se eles conseguem matar um inimigo assim, eles já iam ganhar moral, ser promovido. Então essa primeira linha lá tumultuar, jogar os dardos, xingar os caras, chamar pra mão, às vezes até entrar em confronto, mas eles não iam ficar lá fazendo o grosso da luta, às vezes ficam ali engajados na briga até as formações ficarem prontas das legiões da infantaria pesada. Então esse era o papel dos velites. E depois que eles fizessem o papel dele, eles iam recuar até atrás da última linha, então ia ser fácil para eles passar pelo exército e recuar, porque o exército vinha atrás nessa formação de tabuleiro de xadrez, então era fácil eles passarem pelos espaços. E depois disso a função deles ia ser recolher soldado do campo de batalha que tá ferido, ajudar a cavalaria caso entre alguma coisa e ficar ali com uma tropa de suporte. As 3 linhas principais, o eixo triplo, ela era dividida em 3. Ah, agora eu entendi! Então a primeira tinha esses 1.200 pessoas dos velites, que era infantaria leve. A primeira linha da infantaria pesada eram os hastati, e eles eram então mais 1.200 dos hastati, mas aí já infantaria pesada. Então eles eram os soldados mais jovens, na flor da idade ali de 18 a 25 anos. A idade eu posso não estar 100% preciso, mas eram os mais novos que qualificavam pro exército já e tinham dinheiro para comprar suas armaduras. Eles iam ter aquele escudão que já vai parecer o escudo do exército imperial, aquele quando você vê sobre Roma. Eles iam ter a gladius, que é aquela espada curta que a gente já conhece, e eles iam ter mais 2 lanças também de atacar, que era conhecido como o pila. Olá, gurias e guris, tudo bom com vocês? Que era uma lança romana específica que quando você arremessava, ela era feita para perfurar escudo e armadura, e segundo, ela era feita para quebrar no impacto, porque assim o adversário não ia poder jogar a lança de volta em você. Então aqui já começava o pau de verdade. Então tinham 1.200 desses, a função deles era engajar com os outros exércitos de infantaria pesada, e se desse já vencer a batalha ali. Mas se não, por eles serem os mais jovens e terem mais estamina, mais energia, cansar bem os inimigos, porque atrás deles iam ter a segunda linha, que eram os príncipes, que aí já seriam, basicamente eles iam ter o mesmo equipamento dos hastati, da primeira linha de infantaria pesada, eles só seriam soldados mais velhos e mais experientes, então já seria aí na casa dos 27 aos 35 mais ou menos. Então eles já vão ter várias campanhas aí de experiência, já vão ser outro nível de soldado, e assim que começasse a ficar ruim para os hastati, para a primeira linha, eles recuariam atrás da linha dos príncipes, que seria a segunda. Eles estariam em formato de tabuleiro de xadrez, como eu disse, então eles ficavam em tabuleiro de xadrez enquanto eles não estavam em batalha. Quando eles iam virar batalha, qualquer linha, ela ia se fechar e virar uma linha única, tá? Mas eles ficavam em tabuleiro de xadrez até pro pessoal poder, da linha que estava recuando, ser fácil recuar e se preparar atrás deles. Então se desse ruim, os hastati não conseguissem resolver o problema, recuava, os príncipes assumiam a treta, os soldados, geralmente os povos bárbaros,
bárbaros, principalmente, eles depositavam tudo no primeiro ataque, e se os Hastates não vencessem eles já tinham cansado o suficiente para serem derrotados ali pelos Príncipes na segunda linha. E por último, então teriam 1.200 VLTs, 1.200 Hastat, 1.200 Príncipes, e a última linha seria a Triarii. Essa linha teriam 600 soldados, seria menor. Algumas fontes dizem que elas ainda continuavam lutando como a falange grega, outras dizem que não. Mas os Triarii, o que eles eram? Eles eram os mais experientes, os mais velhos, os mais bambambãs do soldado. Eram os mais reverenciados, sabe? Aqueles caras que todo mundo admira e tal. Esses iam ser a última linha. Então se tivesse que chegar neles é porque deu ruim. A ideia é eles quase nunca lutarem, e quando eles lutarem é porque deu muito ruim. Fudeu de vez! E a gente vai poder ver isso durante as batalhas aí que vão acontecendo, que quando chegar na Triarii é que deu ruim. Tinha até um ditado romano, queria dizer, quando as coisas foram até as últimas consequências, você falava algo como, teve que chegar na Triarii para resolver, ou algo assim. Então vamos lá, o exército romano era constituído dessa primeira linha aí, que não ficava em formato de tabuleiro de xadrez, que eram os Novites, depois os Hastati, Príncipes, Triarii, e também, claro, ia até a cavalaria. Nas legiões romanas geralmente eram 300 que acompanhavam esses outros 4.200 soldados, somando aí um total de 4.500. E quando os exércitos romanos, então uma legião, teriam mais ou menos 4.500 soldados, 1.200 infantaria leve, aí depois 2.400 da infantaria pesada lutando no sistema manipular, e 600 da infantaria pesada, os Triarii, lutando ainda no sistema de falange, e mais 300 cavalaria de tropa de suporte. Quando a gente está pensando num exército consular, lembra que a gente fala do cônsul, que é como se fosse o presidente, o mais alto magistrado romano, ele tinha os poderes políticos, mas ele era um soldado. Então quando você elegia um cônsul, ele teria um exército consular que ele tomava conta, e geralmente o exército consular era pelo menos uma legião dos romanos, como eu disse, aí com mais ou menos 4.500 soldados, com 3.000 de infantaria pesada e 1.200 de infantaria leve, mais 300 de cavalaria. Então teria uma legião dos aliados também, ele controlaria uma grega, uma legião romana, uma legião de aliados, e a legião de aliados teria exatamente o mesmo número, seria igualzinha, porém teria mais cavalaria. Então a legião romana tinha aí 300 membros de cavalaria, aliada ia ter entre 600 e 900, e infantaria seria exatamente o mesmo número. Então quando a gente fala que os seus cônsuls estavam com o exército, eles iam estar com ou 2 legiões, uma romana, uma aliada, ou 4 legiões, 2 romanas, 2 auxiliadas. Lembrando que eram 2 cônsules por ano, então quando os 2 cônsules estavam engajados numa luta, eram cerca aí de 20.000 soldados, ou 10.000 soldados, se como na Guerra Latina não tinham aliados, né, do suporte, então eram só as legiões romanas. Mas dá para ter uma ideia da força militar que era um exército consular. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Então, amigos, basicamente é isso. Espero que tenha conseguido explicar direito. Como eu disse, gostaria de ter tido mais tempo para preparar, e mais tempo para gravar, e mais tempo para fazer um episódio mais legal ainda para vocês. Mas acho que deu para entender bem. Então, a falange era um bloco único, uma linha única. A legião manipular vão ter 3 linhas andando em formação de tabuleiro de xadrez. Uma linha na frente tampando a visão dos inimigos, a cavalaria dos lados protegendo. A falange também já ia ter falange no centro, essas infantaria leve para proteger, cavalaria dos lados também, mas o importante é que a infantaria pesada agora é dividida em unidades de 120 pessoas que têm seus oficiais ali na linha de comando mesmo, e que podem agir independentes do resto do exército, então dando muito mais versatilidade e flexibilidade para as legiões, tá certo? Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai entrar já nessa guerra que força a Roma a mudar, a Segunda Guerra Samnita. Ela vai durar 20 anos, vai ter umas derrotas humilhantes dos romanos e vai ser muito legal de acompanhar. Então fica com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.